Olá, turminha do quarto ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história? Hoje pela manhã nós tivemos ali um pequeno problema com a questão do sinal de internet e não permitiu o término da nossa aula. Então eu decidi trazer a vocês esse vídeo com a explicação dos conteúdos que nós iremos encontrar, que vocês irão encontrar nas suas provas, ok? Vamos lá para a nossa revisão. Primeiro tópico está lá na página 67 e com o tema Variedade de etnias no Brasil, que diz assim, que a população brasileira é formada por pessoas provenientes de diversos países. Mas como foi que isso aconteceu? Como que a população brasileira se formou com ali pessoas vindas de diversos países? Aqui na página 67 nós encontramos uma linha do tempo que diz o quê? Que antes de 1500 já haviam habitantes aqui no Brasil e que esses primeiros habitantes foram os indígenas. Eles ocupavam várias regiões no território nacional. Avançando aqui na nossa linha do tempo, diz assim, que no início do século XVI, os europeus chegaram a estas terras e começaram a colonizá-la algumas décadas depois. Então, lá por volta de 1530, os europeus chegaram ao Brasil com o intuito de morar já, de fixar residência, certo? Eles chegaram aqui, descobriram o Brasil em 1500, mas lá por 1530 eles decidiram vir para morar de fato aqui. Em 1538, começaram a chegar os africanos trazidos à força para trabalhar como escravos nas colônias portuguesas. Então, esses africanos começaram a chegar aqui no Brasil lá pelo ano de 1538, com o objetivo de trabalhar à força. Lá na África, eles eram livres, eles não eram escravos, mas como eles tinham diversos grupos ali rivais, e no momento em que eles se encontravam e acabava acontecendo algum tipo de guerra, de briga, de discussão entre eles, entre esses povos africanos, eles acabavam capturando essas pessoas e vendendo para os europeus que passavam ali pela África. Então eles vendiam esses negros africanos e os europeus traziam eles para o Brasil para serem escravos, ok? Em 1820 a 1963, durante ali o século XIX até meados do século XX, imigrantes europeus vieram ao Brasil em busca de emprego e de melhores condições de vida, pois a Europa enfrentava guerras e crises econômicas. Então, olha só, a Europa nesse período ali do século XIX e XX estava enfrentando guerras e crises econômicas, e esse foi o motivo pelo qual muitos europeus decidiram vir tentar a vida aqui em busca de melhores condições de vida no Brasil. Aqui conclui dizendo que atualmente o Brasil ainda recebe muitos imigrantes, e isso nós estudamos também na disciplina de geografia, especialmente para eles virem aqui para o Brasil, os imigrantes virem aqui para o Brasil, até mesmo os refugiados, eles devem ter um bom motivo. Quais são esses motivos que fazem com que essas pessoas saiam do seu país de origem e venham para o Brasil? Guerras, desastres ambientais, perseguições políticas, étnicas ou culturais. A necessidade de trabalhar e de ter uma vida melhor continua sendo uma das principais razões pelas quais as pessoas, deixam o seu país de origem e vêm aqui tentar uma nova vida no Brasil. Ok, galerinha? Vamos lá agora para a página 74 do nosso livro, que vem com o tema Navegadores Cibernéticos. Aqui mostra, turminha, que existem pessoas que navegam também, não em barcos como ali os portugueses, não é? Que descobriram ali novas terras, não como os europeus, mas sim navegam pela internet. Olha só, há alguns séculos, pessoas curiosas
e muito corajosas se aventuraram pelos oceanos para saber como o mundo era e o que acontecia nele. Os tempos foram mudando, né? E hoje, além de cruzar o céu e o mar, somos navegadores cibernéticos. Durante a nossa aula da manhã, nós comentamos o quê? Que a internet, ela nos permite viajar pelo mundo sem sair da nossa casa. Através da internet ali, não é? Do computador, dos tablets, smartphone, nós podemos obter informações variadas acerca de múltiplos temas, dividir conhecimentos adquiridos e nos comunicar com outras pessoas ali ao redor do mundo. Então, a internet ela é uma ferramenta muito preciosa para quem sabe usar. Nós podemos conhecer lugares, conhecer pessoas, nos comunicar, adquirir muito conhecimento usando essa ferramenta. Ok, turminha? Agora vamos lá para a página 81. Vem falando sobre a cultura afro-brasileira, certo? Os africanos, quando eles vieram aqui para o Brasil, quando eles chegaram aqui, eles passaram a ter contato com os portugueses, com os indígenas, com outros escravos originários ali de diferentes partes da África. Nessa convivência deles, essa convivência nem sempre foi pacífica. Eles tentaram ali estabelecer relações com seus companheiros de cor e origem, criando espaço para a expressão de suas culturas, certo? Ali eles dançavam, batucavam e jogavam capoeira. Eles faziam rodas e dançavam londum, bumba meu boi, maracatu e samba, entre outras manifestações populares cuja influência moldou e é fortemente identificada na cultura brasileira. Então ali nós podemos perceber que aqueles costumes que eles tinham, a cultura que eles tinham, nos veio como herança, certo? Mais abaixo nós podemos observar também que diz assim, o Brasil, aqui os negros da África Ocidental, sobretudo os bantus e os sudanenses, trouxeram vários instrumentos musicais que caracterizavam seus ritos, os tambores, a cuia, o agogô, o cachixi, o globo, o berimbau e outros. Então aqui nós podemos observar vários instrumentos musicais que os africanos nos deixaram como cultura, certo? Hoje existem vários instrumentos modernos, teclado, piano, sax, vários instrumentos de sopro ali, mas alguns deixados pelos nossos ancestrais ali, pelos africanos que vieram para o Brasil no passado, são esses aqui. E eles também deixaram, turminha, a alimentação ali, ó, a cultura dos alimentos, o seu cardápio ali, ó. Devido ao comércio da África, nosso país entrou em contato com uma variedade de produtos, tais como o azeite de dendê, a banana, o café, a pimenta malagueta, o óleo de amendoim, a abóbora, o quiabo, o acarajé, o angu, a feijoada, são alimentos de origem africana, que percebemos que eles estão presentes até hoje na nossa culinária. Então, olha só, quanta riqueza, não é? Nós herdamos, é uma riqueza cultural ali, nós acabamos herdando dos africanos que vieram para o Brasil, ok? Agora vamos para a página 86. Vem falando sobre, olha só, turminha, os escravos naquela época, eles começaram a realizar diversos movimentos pedindo a sua liberdade. A Inglaterra também pressionava o Dom Pedro a libertar os escravos, pois eles pensavam assim, ó, eles queriam vender seus produtos e eles viam que se os escravos fossem libertos, eles poderiam comprar, não é? Eles poderiam vender ali suas mercadorias para os escravos, para os africanos. Então, eles estavam vendo uma boa oportunidade. E assim, depois da liberdade dos escravos, os fazendeiros eles se sentiram obrigados a pagar
pelos serviços deles, dos negros que estavam ali, dos africanos, porque já não podia mais mantê-los como escravo. Então, se ali os fazendeiros quisessem algum tipo de serviço, eles já teriam que pagar pelo trabalho daquele homem, daquela mulher. E isso atraiu muitos imigrantes europeus em busca de trabalho aqui no Brasil. E olha aqui no quadro Você Sabia, da página 86, diz assim: Nicolau Vergueiro foi o primeiro fazendeiro a contratar imigrantes para trabalhar nos cafezais em São Paulo. Lá em 1847, ele trouxe 3.000 colonos alemães da Prússia para a fazenda Ibicana. Então, ele começou ali a trazer imigrantes, não é? Para trabalhar nas fazendas de café aqui no Brasil, ok? Continuando na página 86, diz assim: os imigrantes europeus chegavam para trabalhar nas lavouras de café como parceiros, como sócios dos donos da fazenda, não é? Dos donos da terra, tendo direito a ganhar metade dos lucros obtidos na venda do produto. Então, a promessa para esses europeus que vinham para o Brasil é que eles iriam trabalhar e iriam ficar com metade ali do lucro. Só que não foi exatamente isso que aconteceu. Sabe por quê? As vantagens eram maiores para os fazendeiros. Sabe por quê? Na hora de dividir o dinheiro, os gastos com a viagem, por exemplo, o fazendeiro ia lá, ele ia lá em Portugal, por exemplo, ele ia lá buscar esses imigrantes para cá, certo? Lá na Europa buscar os imigrantes para cá. Ele pagava o transporte para trazê-los. Quando chegava na hora de dividir o lucro do café, ele pedia ali o valor que ele gastou com a passagem. Então, olha, os gastos com as passagens, as ferramentas que eram utilizadas para trabalhar no café, a alimentação, tudo ele cobrava dessas pessoas, certo? Então, a ferramenta, a sobrevivência inicial dos imigrantes no Brasil eram pagos pelos fazendeiros. Porém, quando chegava a hora de repartir o lucro da venda do café, eles cobravam esse valor, eles descontavam todas essas despesas, alimentação, tudo, geradas pelos imigrantes. E quando chegava lá no final, eles tinham dificuldade para acumular riquezas, eles não conseguiam ali obter tanto lucro assim, porque tudo que o dono da fazenda, o chefe ali, o dono das terras, pagava, dava alimentação, dava ali um local para dormir, ele cobrava depois. E quando chegava na hora de dividir os lucros, vamos dizer assim, a metade do lucro que iria para esse imigrante já não era mais de 50%, porque ele teria que pagar preços altos para se manter aos donos da terra, certo? Nem todos os imigrantes vinham ao Brasil para trabalhar na agricultura. Havia outras possibilidades. Muitos deles tinham sido operários de fábricas, em oficina, em seus países de origem, e traziam conhecimentos técnicos industriais, certo? Então, nem todos os imigrantes que vieram para o Brasil, vieram para trabalhar no café. Alguns deles vieram para trabalhar também nas fábricas e nas indústrias. Na página 87, vem falando sobre as viagens, certo? Dos europeus. A viagem nos navios a vapor. Os imigrantes europeus chegavam ao Brasil a bordo de navios movidos a vapor. Cruzar o Atlântico no vapor do mar não era nada confortável. Embarcações com poucas ventilações, úmidas e superlotadas, especialmente nos porões. Era isso o que os passageiros enfrentavam viajando na terceira classe. Doenças como a cólera, o sarampo, o piolho se alastrava facilmente. Não havia tratamento médico adequado e alguns imigrantes morriam a bordo antes de completar a viagem, que durava cerca de 20 a 30 dias. Então, olha só, a viagem para cruzar ali o Atlântico, não é? Para trazer os imigrantes europeus, durava de 20 a 30 dias. Muitos eram só informados da região do Brasil para onde eles iriam depois que eles desembarcavam aqui.
Então, entre o século XIX e até ali meados do século XX, o Brasil recebeu muitos imigrantes, os quais vieram a formar a nação brasileira, junto com os africanos e os portugueses, se estabelecendo aqui desde o século XVI. Certo, turminha? Então, olha só, essa aqui foi a nossa revisão do assunto de história que irá estar na nossa prova na próxima semana. Espero que vocês tenham compreendido o assunto e qualquer dúvida eu estou no WhatsApp para orientar vocês. Um beijo no coração, espero que vocês façam uma boa prova. Tchau, tchau, turminha!